Tudo bom com vocês? Newton Belo aqui de novo, e o que nós vamos ver hoje é monômios. Tranquilo? Novidade meu oitavo ano. Monômios é algo que vocês vão utilizar com muita frequência daqui por diante. Vamos entender, vamos compreender o que significa um monômio. Poxa, é tão diferente daquilo que eu vinha estudando, um monômio. Quais as características, o que caracteriza um monômio, ok? Então, esse nosso primeiro momento aqui, nós vamos falar a respeito de um monômio, tranquilo? Vem comigo e vamos tirar todas as dúvidas. Monômio, o que é? É um número ou uma expressão algébrica? Para lá, Newton. Um número é um monômio? Sim, a partir de agora, um número é considerado um monômio. Então quer dizer que o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, é composto por monômios? Sim, um número, ele é um monômio. Tranquilo? É um número ou uma expressão algébrica. Lembra que o último conteúdo anterior a monômios, o que nós estávamos trabalhando, era justamente expressões algébricas. Então aquela deixa a ideia de expressões algébricas já vai ser utilizada para a gente trabalhar a ideia de monômio. Tranquilo? Vamos lá. Porém, é uma expressão algébrica formada por um produto de um número por uma ou mais variáveis. Newton, o que são as variáveis? São aquelas letras que aparecem na expressão. Tranquilo? Agora, muito cuidado para a gente determinar. Alguns carinhas são bem parecidos com monômios, porém não são considerados monômios. Digo para você de imediato o seguinte, ó, as variáveis, as letras, elas sempre possuem expoentes. Olha para cá. Eu dei um exemplo de 3 vezes A vezes B. É que o texto nos diz, ó, um número que multiplica uma ou mais variáveis. Tenha muito cuidado nessa relação. Essas variáveis, quando o expoente não aparece, lembra da questão do implícito? O expoente aqui é 1, o expoente nesse cara também é 1. Chama a tua atenção justamente para isso, para ser considerado um monômio, os expoentes das variáveis, das letras, devem pertencer ao conjunto dos números naturais, ou seja, os expoentes, eles só podem ser natural. 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Ele não pode ser um número negativo e também não pode ser um número decimal. Beleza? Vamos lá. Conceito de um monômio, multiplicação de número por uma ou mais variáveis. Simples assim. Não se aceita expoente diferente de um número natural, nem negativo nem decimal. O denominador, o cara que está abaixo da fração, caso ele venha a ser uma fração, não pode ser representado por uma letra, beleza? A letra nunca pode ficar no denominador, e a partir de agora vamos chamar de variável, beleza? Ou parte literal, que é o que a gente vai ver já em instantes. Eu separei aqui em 2 momentos, a princípio, o que são monômios e os não monômios. É interessante lembrar dessa relação. Observa, primeira parte, eu estou afirmando que essas 3 expressões são monômios. Por que ela se encaixa na categoria de monômio? Vamos lá, ó. Lembra? Primeira parte, todo número é um monômio. Então aqui eu tenho um número. Newton, esse número é negativo. Lembra que o que eu falei a respeito do negativo é o expoente da variável. Eu não falei nada do fator numérico, beleza? O fator numérico pode ser negativo, decimal, fracionário e por aí vai. Vamos lá. Tendo em vista essa relação, todo número é um monômio. Beleza? Olha o segundo, a segunda parte. Eu tenho aqui também um fator numérico, que é uma fração. Mas quando eu olho que essa fração está multiplicando uma letra, a variável, essa variável ela possui um expoente que pertence ao conjunto dos números naturais. Então, está de acordo com a definição de monômio. Também considerado monômio.
O terceiro carinha aí, ó, beleza, também monômio, beleza? Newton é negativo, cara, lembra do negativo só relacionando ao expoente da parte literal. Olha, expoente 2 pertence aos naturais, expoente 3 pertence aos naturais. Observa que isso daqui é um produto de 3 termos, 4 vezes x ao quadrado vezes y à terceira. Na verdade, 4 não, menos 4. Então, define-se também como monômio. Agora, vamos ver quando o carinha não representa um monômio. O primeiro, você pode até pensar, Newton, isso ali é um número, representa um monômio? Bacana, tranquilo. Só que, se eu colocar esse exemplo da seguinte maneira, observe. Ao invés de colocar na raiz um número, se eu trocar esse exemplo aqui e representar por A, isso daqui não é um monômio. Sabe por quê? Primeiro, tu concorda que uma das propriedades dos radicais, o cara pode pegar uma raiz e transformar ela em uma potência? Tranquilo? Lembrando da propriedade da raiz enésima. A que eu falo é essa daqui, ó. Eu vou utilizar essa propriedade e vou aplicar nesse primeiro exemplo. Esse cara aqui tem um expoente, quando não aparece é 1, tem um índice da raiz, quando não aparece é 2. Então, como é que eu escrevo isso aqui na forma de uma potência? Isso vai ficar A elevado a 1 dividido por 2. Newton, por que isso não é monômio? Ele tem parte numérica, ele tem um fator numérico? Tem, e é muito bom falarmos sobre isso. Ó. Quando não aparece o fator numérico, é o velho e famoso implícito. É 1. Tranquilo? Por que esse cara não é um monômio, Newton? Olha para cá. Olha para o expoente. O expoente da parte literal, da letra, da variável, ele não pode ser um número decimal. E quando eu for dividir, ou se eu for dividir 1 por 2, o resultado é 0,5. Então foge da definição de monômio. O expoente não pode ser nem decimal, nem negativo, que já justifica o exemplo de baixo. Portanto, esse aqui não é um monômio. Qual é o problema desse de baixo, Newton? O expoente, olha para ele. Expoente negativo. Se o expoente for negativo, não é considerado um monômio. E o terceiro e último dessa sequência não é considerado um monômio, porque não há nenhum problema sobre o numerador. O numerador, beleza, é um número que multiplica uma letra, um número que multiplica uma variável. Tem expoente a variável? Lógico que tem, quando não aparece é 1. Beleza, natural, mas qual é o problema? O problema é que em um monômio não se aceita a letra no denominador, a famosa variável. Então o problema está justamente no denominador. Portanto, esse cara não é considerado um monômio. Tranquilo? Agora vamos lá. Tendo em vista de que temos ou sabemos agora o que é um monômio e sabemos também quando não é um monômio, agora vamos para uma parte muito importante, é um conceito muito importante. O monômio, ele pode ser dividido também em duas partes, que vamos chamar assim a partir de então. A primeira parte, o primeiro fator aqui, ó, o 3, ele vai ser denominado agora de coeficiente. Esse 3, na verdade 3 não, né? O menos 3, ele representa o coeficiente. Então toda vez que eu me referir, galerinha, o coeficiente de um monômio, o coeficiente de uma expressão, o coeficiente de uma equação, eu estou me referindo à parte numérica que multiplica as variáveis. E olha como é que nós vamos nos referir agora às variáveis. Ó. X ao cubo vezes y à quarta. Isso daqui nós vamos chamar agora, vai ser denominado de parte
literal. Beleza? Então, o monômio é dividido em coeficiente e em parte literal. Preste bem atenção nesses conceitos, porque nós vamos trabalhar agora em função dele. Vamos para o exemplo logo em seguida. Newton, quem é o coeficiente ali? Não tem. Calma, muito cuidado. Tem coeficiente sim. O cara é quanto? É 1. Não é implícito? Então, 1 é o coeficiente. E quem é a parte literal, Newton? Olha, a parte literal vai ser m à quarta vezes n vezes p à sexta. Tudo isso é denominado de parte literal. Tranquilo, galerinha? Portanto, o que é monômio, vimos agora. Quando não é monômio, vimos também. E a relação de divisão de um monômio. Quando eu digo da divisão em partes. Ele é dividido em duas partes. Partes literais e parte numérica, chamado agora de coeficiente. Tranquilo? Tudo isso é chamado de monômio. Beleza? Vamos agora, nas aulas seguintes, ver monômios semelhantes, soma e subtração de monômios. Tranquilo? Até a próxima, galerinha. Tchau, tchau.